Olá, aluno e aluna da Interelos Educação, eu sou o Wilson Gomes e nós estamos aqui na aula de número 7, no curso de Inteligência Artificial voltado para Facilities, onde eu e o professor Anderson trazemos as boas práticas de mercado para você que quer ganhar produtividade utilizando as melhores inteligências artificiais. Então, aqui nesse conjunto de aulas, a nossa ideia é você não só conversar com o ChatGPT ou conversar com a sua inteligência artificial, mas é você utilizar as ferramentas de uma forma muito mais assertiva para que você tenha informações corretas, consiga também ganhar produtividade para o seu negócio especificamente para facilities, ok? Hoje nós vamos falar do Notebook LM, tá? Então, para contextualizar para vocês, o Notebook LM ele é uma inteligência artificial chamada RAG, tá? O que é uma RAG? Joguei aqui no Google para vocês entenderem o que é uma RAG, tá? A RAG ele é uma inteligência artificial que vem do inglês chamado Retrieval Augmented Generation, significa geração aumentada via recuperação de informações. Então ela usa uma base de dados única, tá? Então a RAG, ela não vai atrás de informações fora do contexto que você der para ela. Ela só vai trabalhar com informações e contexto que você informar para ela, tá? Vocês vão entender bem aqui. Então a principal delas hoje é o Notebook LM, que é do Google, tá? Para quem não conhece, ou seja, é uma das RAGs mais confiáveis do mundo hoje. E eu faço da RAG um local onde eu possa fazer estudos, né? Onde eu consigo colocar informações nela. Ela não vai atrás de outras informações, ela vai especificamente trabalhar com os dados que você der para ela. E hoje o nosso caso vai ser analisar um edital de licitação, tá? Então eu vou entrar aqui no Notebook LM, né? Vou criar um novo notebook, né? Um novo estudo, e aqui eu vou trazer um arquivo que eu já baixei, tá? Esse arquivo aqui ele está no meu repositório e eu vou levar essa informação lá para o meu notebook LM, do meu drive. Eu vou trazer essa informação para cá e eu vou só usar ela como fonte de dados, tá? O que eu posso fazer aqui nesse exemplo também? Eu poderia também trazer a lei de licitações, eu poderia trazer, por exemplo, o meu manual de procedimento de licitações, eu poderia trazer o portal de licitações, as informações do portal de licitações que eventualmente for participar, mas basicamente para vocês entenderem, o contexto dessa inteligência artificial é exatamente eu usar só as informações que eu trouxer para fazer uma análise para mim, tá? Então aqui ele já enxergou, tá? Ele já enxergou aqui o edital, e aqui eu tenho as informações principais, que é um edital de serviços de zeladoria, limpeza, jardinagem e manutenção predial, um investimento de 5,9 milhões de reais, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui eu posso fazer uma série de perguntas para ele, como, por exemplo, qual o prazo de entrega das propostas? Tem vistoria obrigatória? Tem garantia de participação? Garantia de caução, né? Para participação. Qual o quadro de funcionários? Tem algum analise, aí depois a gente vai fazer um outro prompt, tá, gente? Então aqui eu faço a primeira análise, né? Peço para ele trazer as informações. Tudo isso, isso é para facilitar a tua análise do edital. Então ele já trouxe aqui, tá? Ó, prazo de entrega das propostas, nesse exemplo 21/7/25, vistoria obrigatória não há necessidade, calção de participação. O edital menciona a perda da garantia de proposta em caso de sanção, recusa de assinar contrato, que é outra coisa, né?
para execução contratual 10% do valor anual da contratação, 14 postos de trabalho, tudo de forma detalhada. E aí eu vou fazer uma seguinte pergunta para ele. Me traga todos os riscos deste contrato. Aliás, vou até melhorar o prompt aqui, né? Como um analista de riscos, me traga todos os riscos deste contrato. Tá? Ele vai fazer essa análise baseado só nessa informação. Posso trazer para ele, inclusive, sites de referência? Posso. Aí eu tenho que adicionar fontes aqui, tá? Eu vou adicionar fontes de informação de web ou pesquisa rápida ou arquivos para que ela possa fazer análise somente na base de informação que eu queira trabalhar. Então, aqui ele trouxe riscos trabalhistas, mão de obra, responsabilidade subsidiária, as retenções, o turnover, enquadramento sindical, ausência de substituição em recessos, riscos financeiros, variação de custos de insumos, garantia contratual elevada, preclusão do direito de repactuação, para você ficar atento em relação à repactuação do equilíbrio econômico-financeiro, as glosas automáticas, que é muito comum em contratos de facilities, riscos operacionais de execução, riscos de compliance e sanções, riscos ambientais e nas práticas de sustentabilidade. O que a gente quer trazer com isso? É que você consegue fazer uma análise muito, mas muito mais rápida com a inteligência artificial do que você pegar aquele arquivo enorme para você ler e entender se faz sentido essa operação para você. Você pode, inclusive, pedir para a inteligência artificial dizer, se ela já estiver treinada com a sua empresa, se faz sentido esse contrato para você ou não. Ou seja, você consegue ganhar uma produtividade absurda com esse tipo de inteligência artificial. Para finalizar aqui essa inteligência artificial, ela tem aqui uma coisa fantástica, que é para você que tem pouca gente para te ajudar e não tem tempo, você pode gerar um podcast, ou seja, ele vai gerar aqui no estúdio do Google, ele vai gerar um podcast onde você vai conseguir pegar esse arquivo e você vai conseguir ouvir duas pessoas conversando sobre esse edital e todas as informações que traz nele, tá? Eu pedi para ele gerar, ele vai demorar um pouquinho, a hora do café, vamos fazer a pausa, na volta eu vou mostrar para vocês o que ela trouxe aqui. Pessoal, então aqui vocês vão ver que ele rodou o podcast, né, que é o resumo, e aí vocês vão ver aqui que a pessoa pode pegar esse arquivo, abrir o notebook LM no celular, no carro, e pode ouvir as considerações desse arquivo, né, dessa análise do edital no carro. Parece ser só uma montanha de papelada burocrática chata, sabe? A ideia é revelar a verdadeira engenharia operacional que existe por trás dessas contratações públicas. Porque o nível de controle e previsão é assustador. Eu posso, inclusive, aumentar a velocidade se eu quiser, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade para vocês verem aqui. Mas não faz sentido. Certo, então vamos destrinchar isso. Para quem nos ouve, os materiais de origem do nosso mergulho de hoje são o edital 10/2025 e o termo de referência 46/2025 do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Especificamente do Campus Feliz, né? Exatamente, do Campus Feliz. Com certeza. E vale destacar os números, né? Estamos falando de um valor exato de R$ 5.923.319,40. E aí a análise continua, tá? Ao longo desse podcast. Vou até avançar um pouco para vocês verem, onde está sendo feita toda a análise desse edital. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, tá? Estipular 120 ml de protetor não cria uma armadilha burocrática absurda? Como assim uma armadilha? Tipo, se a empresa fornecer um frasco de 130 ml ou um tubo de 110 ml de uma marca excelente, ela é multada por um preciosismo pouco desses. Isso não ingessa o processo apenas para cumprir uma linha cega de um edital de 64 páginas? Tá vendo? Então, ou seja, ele inclusive faz uma análise de risco que a gente pediu para analisar, e aí ele transformou tudo isso em áudio para que você possa agilizar a sua análise, né? Ouvir no carro ou em algum outro momento, né? Que você possa ouvir o áudio desse edital, tá bom? Pessoal, então aqui é a finalização do curso da aula do Notebook LM. Esperamos que você tenha gostado dessa aula. Eu acredito que a gente contribuiu bastante para o seu ganho de produtividade. Até lá.